Oi, turma! Mais um episódio por aqui. Eu estou sendo obrigada pela minha própria consciência a gravar um episódio sobre casamento às cegas. 4ª temporada. Assisti a título de curiosidade. Todo mundo falando desse negócio, falei, bom, eu vou assistir. E como a literatura explica as nossas relações frustradas. A gente vive num mundo que todo mundo acha que é uma pessoa fácil de lidar. E aí, gente, no século XVIII, isso já aconteceu, né? Essa coisa dos relacionamentos perfeitos existirem. Então, nossos pais são perfeitos, nossos estudos são perfeitos, o nosso trabalho é perfeito, o nosso relacionamento é perfeito, as nossas amizades são perfeitas. É tudo tão perfeito que quando a gente vai para o mundo real, a gente se frustra. É tudo tão perfeito que a gente está criando pessoas, nós estamos nos tornando pessoas, eu vou me incluir com certeza, que não sabe lidar com frustração. E aí, gente, me dá uma vergonha alheia tão grande. Ai, meu Deus. Vamos lá. Essa semana, coincidentemente, com Casamento às Cegas, eu li Augusta B., da Joana Bertolo, que é uma autora portuguesa aqui, contemporânea, vivíssima, jovem, gata garota. E eu não sei como é que faz pra pegar esse livro aí, no Brasil, no caso, porque ele tem Kindle, né? Tem digitalmente, mas acho que o físico teria que importar, enfim, então eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que é a história. Existiu há 80 anos atrás, vamos lá, ó, pra quem gosta de um romance, era uma vez... Há 80 anos atrás, Augustina Bessa Luiz. Augustina Bessa Luiz é uma autora portuguesa super conceituada. Ela seria a nossa Lígia Fagundes Telles. Com certeza. Perfeita. E aí, Augustina Bessa Luiz, na época não tinha disponível aqui os recursos da internet e dos relacionamentos por aplicativos. Então, não dava pra ela pôr foguinho no story do cara de terno e talvez ser correspondida ou esperar que ele colocasse o foguinho. Ai, gente, é triste, né? Tá triste a situação. Eu não consigo achar normal que a gente paquere dessa forma. As pessoas não se falam mais. Elas mandam emoji. Tudo bom, mas é que eu sou uma grande apreciadora das palavras. Como professora de português e oficialmente de literatura, eu posso dizer, né, não é pedir demais, é que assim, pra mim é muito difícil que a gente esteja se tornando tão adeptos a foguinhos. Mas tudo bem, cada um com seu cada qual, não tem certo e errado para o amor. E aí você me responde, sincera, tá? Vale tudo no amor e na guerra? Bom, e aí, Augustina Bessa Luiz, que é essa autora lá, Lígia Fagundes Telles, para os portugueses, ela não tinha como mandar um foguinho, ela fez uma nota no jornal. Sabe jornal? Aquele jornal que a gente pegava quando era criança e deixa o dedo tudo preto? Então, aqui em Portugal é muito normal, a gente ainda usa esses jornais. E aí, ela fez uma notinha, na época, então era mais usual ainda, e falou lá, eu sou uma jovem culta, procuro uma pessoa interessante pra conversar. Gente, a mulher achou. Não só achou, como ela ficou 72 anos casada. E fontes confirmam muito bem casada. Muito feliz, com a pele perfeita de um pêssego. E teve uma filha que chama Mônica, que hoje é viva e também escreve, blá, blá, blá. Esse é o contexto. Então, essa mulher que conseguiu um homem, ó. Ai, eu achei essa frase meio machista. Mas essa mulher que se relacionou através de uma nota no jornal, uma nota de 3 linhas, agora revive pela obra da Joana Bertolo, Augusta B., que se trata de uma Augusta, não Augustina, de uma Augusta adolescente com a sua amiga Raquel, tendo relacionamentos por aplicativos de namoro. E aí elas até citam os aplicativos de namoro e a gente vai vendo as conversas. Ai, que vergonha alheia! Por favor, gente. Por favor.
Quando vocês estiverem lendo, se vocês forem ler, fala pra mim, não é possível. É que assim, eu fico com uma vontade de cavar um buraquinho, me colocar lá dentro e não sair nunca mais. Põe a terra assim por cima até. Porque eu fico com tanta vergonha alheia das coisas que mulher tem que passar às vezes. Mas tudo bem. Aí, a trama então vai se passar com o passado e o presente. E com as duas numa missão. Só vou falar isso porque senão vai ser muito spoiler. É uma novela, tem 50 páginas no negócio. Você não vai ler, né? Pelo amor de Deus, sai do celular, vai ler um livro. Enfim. Aí ela pega e elas percebem que ali naqueles aplicativos não se arranja nada de bom. Tá bom. E aí, desesperançosas, o que elas fazem? Elas vão publicar uma nota num jornal. E aí, meu amor, eu quero que você leia e você veja o que vai acontecer. Agora todo mundo vai sair publicando em jornal. Muito bom, muito bom. Aí, em paralelo a assistir isso, a ler isso, quer dizer, eu tava assistindo Casamento às Cegas. Então eu fiquei a semana inteira vermelha, de vergonha. Porque eu ligava a TV, tava vermelho de vergonha. Aí eu dava aula, depois eu pegava que entre as aulas eu não gosto de ver nada, que eu fico muito acelerada. Eu gosto de ler. Então, entre uma aula e outra, eu pego uma coisinha assim pra ler. Aí fiquei lendo o livro e eu percebi, né, que eu ia ser a semana da vergonha alheia. Porque fiquei com muita vergonha alheia. Agora vamos pra Casamento às Cegas. Tá? Então, vocês pegaram a vibe, né, do que eu falei. Da paixão, de verdade, né? E na literatura romântica, só um adendo. Lá no século XVIII, a gente tinha esses ideais de relacionamentos em que era tudo tão perfeito que os leitores, né, achavam que tinha uma vida de merda. Porque... Ai, não pode falar palavrão, né? Foi mal, gente. Eu não falo normalmente. É que M, no caso, pra mim não é palavrão, mas o pior que é, né? Mas tá bom. Então, os leitores, antigamente, pegavam os livros e ficavam meio frustrados, porque, né, você olha pra sua vida e não é nada daquilo que parece ser bom e agradável socialmente. Pois bem, pegaram esse recado, né? Então, lá, século XVIII, literatura romântica, todo mundo é idealizado, aqueles amores de cavalaria. O príncipe chega num cavalo branco e ele é perfeito, e ele se encaixa perfeitamente na sua vida, porque ele é o homem mais incrível do mundo. E você também é a mulher mais doce do planeta, então dá tudo certo. Porém, quando você vai pra vida real, né? Não tem um cavalo branco, não tem a doçura, e não tem o homem também, muitas vezes. E aí, o que acontece? Ou a relação, muitas vezes. Ou a mulher, muitas vezes. Enfim. E aí, o que acontece? Eu fui assistir Casamento às Cegas. E aí, eu me deparei com um filme da Disney que eu não assisti há muito tempo. Peter Pan. Já assisti no Peter Pan. Que horror. Eu fiquei tão passada. É porque, assim, tem coisas na vida que eu acho que elas limitam, elas têm uma restriçãozinha de idade. Por exemplo, com 15 anos, eu acho que tá liberado você ter certos tipos de comportamento. Eu acho que aos 15 anos você pode ser uma pessoa babaca. Sabe? Agora, quando você tem 40, não acho que é muito de bom tom. Tem coisa que você pode fazer quando você tem 20 que eu acho muito legal. Mas não é, olha, gente, não é etarismo, não. Não é no ponto de assim... Ai, não tem idades. Eu sei que não tem idades, Bruna. Mundo moderno, para de ser maluca. Mas é que assim, tem coisa que eu acho que é feio. Que é um tanto quanto indelicado. Assim, a palavra não é indelicada, a palavra é feio mesmo. Que me dá vergonha na cara de ver esse povo. Assim, os marmanjos, gente. De quase 40 anos na cara, acordando 2 horas da tarde. Não. Não tem argumento no mundo que seja sólido pra me falar que um negócio desse é normal, gente. Porque me dá muita vergonha alheia. Porque pra mim, tá tudo bem você ser um desocupado. Tá tudo bem. Mas quando você tem 15 anos. Porque depois, assim, a menos que você seja rico, assim, old money, né, que é o dinheiro dos pais. E vamos lá, né, vamos ter uma coisa muito estabelecida aqui, porque acho que hoje em dia na internet também a galera não sabe qual que é o conceito de rico. Rico é uma pessoa que não precisa trabalhar. Assim, ó, vive de rendimento.
Rico não é o cara que ganha 10 mil de salário. Quem tem salário é assalariado, é proletariado. Não é rico. É claro que tem uma condição de vida boa, né? Mas a partir do momento que... Ai, gente, uma aulinha de consciência de classe, né? A partir do momento que uma pessoa parou de trabalhar, ela para de receber, ela não tem como se sustentar, essa pessoa só acha que ela é rica, tá? Ai, porque é a síndrome, né, do quero ser rico. Ai, não. Mas tudo bem. Aí esses caras, entre muitas aspas, ricos, né? A gente precisa correr atrás do nosso pão de cada dia, meu amor. Eles vão lá. E eles são tão galera. Eles são tão legais. E eu fiquei vendo as cenas e eu falei, não é possível. Mas assim, não é possível que essa menina ainda tá com uma dúvida. É porque quando a gente vê de fora, fica muito fácil, né? Mas eu sei bem o que é isso. Eu sei bem. Eu sei. Uhum. Um minuto de silêncio para a Bruna que eu já fui, que morreu. Eu tenho um luto, às vezes, interno pela pessoa que eu já fui. Porque eu me sinto em situações... Eu me vejo em situações no passado que realmente eu acho que eu tava sob efeito de alguma coisa. Né? Assim, eu não uso drogas. Mas também não era preciso. Porque eu já passei por umas coisas que eu falo, essa garota tava dopada. A Bruna que já fui se dopava de alguma maneira. Não é possível. Aquilo ali não era normal. Então, o que acontece? Entre o romantismo século XVIII e esse novo olhar para a modernidade, o reality show se passa de uma maneira muito interessante, que é, as pessoas se apaixonam dentro de cabines, então elas não se veem, elas só conversam. Então a proposta é você se apaixonar pela personalidade. E quem não é legal para vender o seu peixe, né? Então, e aí realmente as pessoas se apaixonam pela personalidade umas das outras. E aí quando você vai pro mundo real, tem umas pessoas que dá certo e tem outras pessoas que você realmente percebe que, assim, estavam sob o efeito de alguma droga, porque não é possível que uma pessoa caiu numa conversa dessa, sabe? Caiu num papinho desse, num lero-lero desse. E aí eu tenho uma outra teoria, que agora vai dividir a nação brasileira, uma coisa assim super importante. Não é importante, não. Mas eu adoro falar, assim, como se fosse algo muito importante. Eu tenho uma teoria de que homens amam homens e mulheres amam homens. E piora um pouco, tá? Porque a minha teoria, ela também não se restringe só a relacionamentos heterossexuais. Porque eu percebo... minha experiência de vida não é a experiência de vida de todo mundo. Isso aqui não é um podcast social. Isso aqui não é um podcast com roteiro, uma coisa preparada. Eu não sou jornalista, eu sou professora de literatura e eu tô aqui falando asneira. Não é pra levar pro coração. E pode ignorar. Mas caso acenda uma luzinha na tua cabeça, você fica comigo. Por quê? O que eu reparo? Eu reparo que homens amam muito outros homens. Eles amam muito os brothers deles, eles amam muito os amigos deles, eles se dão um selinho, eles se abraçam, eles são assim... a paixão de vida uns dos outros, né? Meu brother vai casar, meu irmão, meu, sabe? Meu... E a palavra meu é muito usada, eu acho isso muito engraçado enquanto professora. E eu percebo que a fidelidade de homem com homem é muito diferente da nossa fidelidade de amizade feminina. A mulher, ela é muito amiga. Nós temos amigas, assim, pra vida e tal, e uma coisa linda. E, nossa, como eu amo e choro, eu te abraço também. Mas o homem, repare no comportamento entre homens, principalmente quando eles estão na alcateia. É uma coisa muito curiosa como eles se batem, como eles se abraçam, como o contato físico entre eles é muito grande. E como... Pode ver isso nos próprios episódios de Casamento às Cegas. Né? É uma coisa muito louca, porque, por exemplo, tem uma cena que um noivo lá é super babaca com as amigas da noiva dele.
E quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, essa mulher não vai levantar e mandar esse homem caçar uma louça pra lavar, vai falar assim com as minhas amigas, você tá maluco, meu filho? E não. Ela não fez isso. E em contrapartida, quando você vai conhecer os amigos do cara, olha, você tem que se dar bem. Pelo amor de Deus. Não, é muito importante. Porque não tem como casar com você se você não for brother dos meus brothers. É muito engraçada a intensidade das coisas. Eu posso estar falando amarelo com azul e verde. Pode não estar servindo pra porcaria nenhuma. Mas eu reparo muito nesse tipo de relação. Eu realmente tenho essa teoria de que homens amam os homens e mulheres amam homens. Mas eu não tô falando só de relacionamento. Vocês entenderam, né? Ai, por favor, também. Depois vem uma galera comentar aqui assim: ai, Bruna, mas é que eu não acho que não sei o quê. Isso aqui é um bate-papo. Sábado à tarde, minha filha. Você vem aqui na minha casa, você discorda de mim na minha casa tomando um café. Aqui, ó, que eu vou fazer um café pra você. Eu duvido que você vai discordar de mim depois de tomar o meu café. Meu café é o melhor café que tem no planeta. Porque eu preparo o café igual a barista. Eu tô ficando especialista nesse negócio. Mas ok. Aí, girls, o que acontece? Tem uma moça lá que fica exatamente fazendo isso. Ela tá conversando e do nada ela solta um whatever. Fuck you. Ela é muito incrível. Meu, ela aluga um triplex na cabeça de todos os participantes. Ela tem a mente de titânio. Aquela mulher. Chata, pacas. Eu adoro de assistir, né? Eu adoro porque tá na tela, né? Não tá na minha casa. O pessoal da internet se irrita, né? É uma coisa que eu reparei até. O pessoal se irrita, vai fazer vídeo xingando a mulher. Gente, ela não tá dormindo na tua cama, não. Bom, aí tem um outro casal lá que eu achei muito peculiar. Que o cara fala assim... Primeiro que ele só usa boné. E ele tem quase 40 anos. Ai, eu vou suar etarista. Eu me sinto uma senhora conservadora de 80 anos julgando as pessoas. Mas é um reality, né? Você assiste pra isso. Tudo bem. Aí o cara vai lá... E ele fala assim pra ela. Quer dizer, ela fala pra ele. Eu tô me sentindo insegura. Como se tivesse 15 anos também, né? Eu tô me sentindo insegura. O problema não é você se sentir insegura. A gente pode se sentir insegura em qualquer idade. O problema é como ela fala isso. Aí ele vira e fala assim, ó. Nossa, um homem assim que você pensa... Com certeza é alguém pra eu casar. Ele vira pra ela e solta a pérola das pérolas das pérolas. O melhor momento do reality show. Você não pode ser insegura. Porque eu sou inseguro aqui. Ai, que lindo! Eu sempre pensei em me casar com um homem assim. Ai, eu não posso rir assim, não. Nossa, que menina hipócrita. Eu não posso rir assim, não, gente. Eu não posso, porque o meu passado me condena. Mas tudo bem. Bom, o que tá no passado é passado, né? Então eu posso rir sim. Enfim, olha, eu sei que é uma situação que eu olho pras coisas e eu olho pra mim também. E coloco... Eu acho que tem um exercício que eu aprendi a fazer já faz uns anos. Que é se olhar no espelho, apontar o dedinho e falar assim... Você é adulta. Para de agir como criança. E eu acho que falta isso um pouco na nossa sociedade, né? E eu digo, mais em mim também, de você parar de agir como... Eu acho que não é num tom negativo, de assim, não pode errar quando você tá perto dos 30. Não é isso, não. Não é mesmo. O erro faz parte da vida. Quem lê Saramago, né? O erro realmente faz parte da vida. Mas eu acho que é importante você ter os pés no chão, assim, de falar... Meu, para de agir assim. Para de ser assim. Vamos mudar. Tem que ser melhor. Não pode ser a vida inteira assim. Se frustrando o tempo todo. Vamos. E aí que tá o problema que eu vejo relacionado à própria literatura.
Nos estudos de cultura, a gente relaciona a forma ao conteúdo, o conteúdo à forma. Isso é meio que uma teoria, né? É uma teoria, na verdade. Não é meio, não. Que a sociedade influencia a literatura, ou a arte, né, no caso, e a arte influencia a sociedade. Quer dizer, a arte influencia... É isso mesmo. Eita. Uma ambulância. Então, assim, uma coisa influencia a outra. Então, eu percebo que, hoje em dia, parece-me que tem muita gente muito infeliz nos seus relacionamentos, na sua vida, por não ter a vida que assiste dentro do Instagram, dentro das redes sociais. E eu vi isso agora no livro da Joana Bertolo, no Augusta B, com as duas amigas, né? A Raquel era 100% low profile e ela tinha uma vida muito, muito, muito melhor do que a Augusta, que tinha uma vida totalmente online. Mas aí que tá. Nenhum dos opostos é tão saudável assim. O equilíbrio... É muito difícil você ficar a par totalmente das evoluções, né? Das coisas... Porque, querendo ou não, a internet ela é muito boa. Pra mim, por exemplo, ela é muito boa. Ela já foi muito tóxica, mas hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com a internet, de usar isso aqui pra me impulsionar na vida, pra me impulsionar a ter contatos melhor, pra me impulsionar, eu digo, pra aprender coisas, né? Eu uso muito a internet pra aprender inglês, eu uso muito a internet pra estudar, eu uso muito a internet pra uma infinidade de coisas, e antes eu usava a internet só pra ficar vendo fofoca e realmente não era útil pra porcaria nenhuma, a não ser pra eu ficar frustrada porque eu não tinha a vida que os milionários têm, sei lá, tanto faz. Eu sei que, relacionando a literatura com o casamento às cegas, a gente voltou pro século XVIII. Nenhuma pessoa ali estava preparada para encontrar uma pessoa de verdade. Uma pessoa com defeitos. Uma pessoa com dores. E principalmente, ninguém parece que está mais preparado para permanecer... não sei dizer isso, mas... Eu vejo uma situação... que pode ser só que os meus olhinhos estejam vendo, porque os meus olhinhos estejam muito afetados. Mas eu acho que a mulherada abaixa muito a régua, assim. Não sei explicar isso, mas... Sem parecer besta, sem parecer fútil, mas, assim... Você não pode ficar com um cara que não se interessa por nada da tua vida. Assim como a amizade. Você não pode ter uma amizade que não liga pra nada do que você faz. Sabe? Eu passei por isso agora. Eu fui me afastando de umas pessoas que não... Ai, gente, não estavam nem aí pra mim. Papo sério, assim. A gente não é especial, tão especial quanto a gente imagina, né? Então, às vezes, a gente fala assim, eu vou sair vou sair de perto, né? Uma pessoa não vai atrás de você, porque ninguém se importa tanto. E aí, eu percebi, né, que beleza, eu não sou a pessoa mais importante do mundo, já aceitei isso. E, assim, as minhas expectativas, elas estão tão reduzidas e eu tô vivendo tão melhor. Primeiro, quando eu aceitei que pra algumas situações eu vou ser a pessoa errada. E tá tudo bem errar, né? Claro, não ser uma pessoa cruel é uma coisa. Agora, ser uma pessoa errada, eu sei que é você. Muitas vezes eu não sei me comunicar. Já falei isso aqui em outros episódios, né? A comunicação, pra mim, era uma coisa muito difícil. E eu aprendi a me comunicar, porque eu passei por um relacionamento muito difícil, e, enfim, uma vida ali, X, Y, Z. E agora eu tô voltando a viver no mundo das pessoas normais, né? Então eu consigo me comunicar, eu consigo falar como eu me sinto e tal. Porém, tem um lado da comunicação que eu tô aprendendo agora, que é, quando você fala como você se sente, nem sempre aquela pessoa vai te acolher, né? Tem essa opção. Primeiro falam pra gente que é muito importante que você se comunique, que você saiba os seus limites, mas ninguém fala o que acontece quando você descobre os seus limites, né? Muita gente fica frustrada por aí. E aí, nesse meio de frustrações, eu também me frustro, né? E aí eu falo, bom, se os meus limites não são respeitados aqui, eu vou me embora. Eu vou pegar meu rumo. Eu vou ficar aqui, tá maluco? Eu vou nada. Eu vou, vazar. E aí, quando você acostuma todo mundo à tua volta, ao tempo inteiro, resolver as situações
quando você deixou todo mundo acomodado e você fica lá sendo a pessoa ativa, a pessoa que resolve, a pessoa que corre atrás, e chega um momento que você não faz mais isso, depois de muito tempo, né? Você não faz mais isso, você sai como errada da história. E aí você vai fazer o quê? Você vai chorar, você vai espernear, você vai falar, não, mas eu fiz tanto tempo, eu fiz 10 anos, eu fiquei aqui construindo as coisas, e agora? Não adianta. Não adianta. Porque uma certa... É aquilo que a gente já falou até uma vez aqui também nos episódios. Erre comigo uma vez, a culpa é sua. Erre comigo 2, a culpa é minha. Porque enquanto você acostumou todo mundo à tua volta a fazer as coisas de uma certa maneira, quando você não faz mais, vai se tornar um erro. E a gente vive nessa sociedade de fácil descarte. Então ninguém se comunica mais, ninguém se fala mais, ninguém isso, ninguém aquilo. Só que quando você é uma pessoa paciente, que se comunica, que fala, aí chega um momento que você não falou mais, pronto, olha lá, foi embora, não avisou ninguém. Mas você avisou muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Isso é o retrato perfeito do casamento às cegas. E é aquela coisa, né? Nenhuma experiência é única. Então, respira. Sabe, só respira, porque a gente se coloca como o centro das coisas, né? E muitas vezes é só mais uma situação. Daqui 5 anos, isso vai fazer tanta diferença? Olha como é importante fazer essa pergunta para a construção das nossas relações. Essa amizade é boa? Esse relacionamento é bom? A gente fica colocando a régua lá embaixo. E as meninas fazem muito isso no casamento às cegas. Elas querem tanto viver um casamento, elas querem tanto se apaixonar, que elas não filtram os caras. O tempo todo eles avaliam elas. Assiste com esse olhar. Eles estão o tempo inteiro avaliando elas. Se elas são bonitas o suficiente, se elas são legais o suficiente, se elas vão ser amiga dos dos brothers deles, se elas isso, se elas aquilo. E elas vão... Ah, não, a gente ajeita. A gente ajeita isso, a gente ajeita aquilo. Eu passo por cima disso, eu passo por cima daquilo. Amiga, isso você faz fora de um reality show. Quando você tá dentro de um reality show para casar, é assim, o mínimo do mínimo do mínimo que aquele cara queira casar com você também. Você não tem que se esforçar tanto. Não, pera. Eu não digo que elas não tinham que se esforçar tanto, porque relacionamento é construção, mas era o mínimo do mínimo do mínimo que elas não precisassem implorar por um casamento, sendo que eles entraram lá pra casar, sabe? É uma coisa tão básica, cara. Não é possível que a gente tem que desenhar tudo nessa vida. Olha, eu sou professora e eu amo dar aula. Mas às vezes me dá uma preguiça de ter que ficar explicando tudo. De ser sempre a pessoa que tem que ficar ali falando, não, mas é que isso foi aí. Mas é que isso precisava acontecer, é que isso precisava disso. Não, peraí, deixa eu te mostrar como é que são as coisas. Meu, eu só quero na vida adulta que as pessoas à minha volta também se comportem como adultos. Essa síndrome do Peter Pan, o rapaz que acorda 2 horas da tarde. Toma vergonha! Pelo amor de Deus, você não é o Peter Pan. Sabe essa vibe do... Ai, porque eu sou uma eterna criança. Não sei. Eu não sei. Será se... Ai, eu não sei. Talvez, né? Talvez, pode ser uma coisa boa. Talvez. Eu que sou chata mesmo. Mas talvez não é, né? Tem uns negócios na vida da gente que a gente não precisa mais fazer. Esse negócio de ser criança, né? Acho muito melhor ser adulto. Muito melhor. Ah, mas tem boleto pra pagar? Tem boleto pra pagar mesmo, mas... Você é dono do teu nariz, né? Você vive a vida. Não sei se... Sei. Esses palhacitos por aí... Eu não sei, enquanto eu não tô convivendo com eles na minha casa, tudo certo, pode ser o Peter Pan que você quiser. Ai, mas esse reality show, assim,
A nata do subterrâneo. É muito bom. Porque você liga aquilo ali e você desliga o cérebro. Porque você fica olhando e você fica falando assim, meu Deus do céu, realmente eu preciso muito ter Semancol pra não acabar daquele jeito. E as meninas, tem uma moça que ela é a moça do whatever, do não sei o que. Ela briga com todo mundo, ela se estressa com todo mundo. Eu queria entrar na tela e falar, amiga, relaxa, só vai embora. Você tá se estressando por quê? Só vai embora. Tem coisas na vida. O cara lá dela era super mentiroso, compulsivo, tal. Mas por que você vai se estressar, gata? Olha esse cabelo que você tem perfeito. Uma pessoa com cabelo perfeito, ela não se estressa com nada. Eu tenho essa máxima, né? Eu tô triste. Mas pelo menos meu cabelo tá escovado. Então eu acho que uma coisa compensa a outra na futilidade que é a vida. E acabou, sabe? Não tem... E olha, faltava alguém, alguma amiga ali pra ela. Faltou um colo, assim, um negócio do vai embora. E vocês perceberam que quando ele se cansou, ele foi embora e acabou? Ela foi embora, daí ela volta, daí ela tenta, daí... Mulher tenta muito. Ah, mas tenta demais, mas é um esforço que eu não entendo pra quê. Eu tô falando pra mim, tá? Não precisa se esforçar tanto, não. E tentar, sabe? Tem gente boa no mundo. Eu conheço tantos relacionamentos legais e saudáveis. Eu já tive relacionamentos legais e saudáveis, então, assim, não precisa. Não é não é de bantão. E a síndrome do Peter Pan se enraiza na nossa sociedade e tá tudo bem, porque não tem problema, porque isso, porque aquilo, e todo o resto é chato. Todo mundo aqui tem responsabilidade, que age como uma pessoa adulta, é chato. E olha só, eu digo agir como uma pessoa adulta, assim, de você ter autorresponsabilidade, não só no seu trabalho, mas pelas suas relações, pelas suas emoções, de ter semancol mesmo também, sabe? Não acho que é uma coisa tão difícil. Não é possível que é uma coisa tão difícil. É claro que a gente vai se desconstruir e construir o tempo todo, né? E tem coisa que dói muito. Tem muita coisa, pra mim, assim, de lidar na vida que eu tenho que ficar lá, puta merda, isso aqui é um padrão, eu tenho que quebrar esse padrão, não posso mais ser assim. Não posso mais ser assim tanto pelo outro, quanto por mim, né? E aí é difícil. Engolir o ego, é difícil. Engolir e falar, bom, isso aqui não é um comportamento legal, não posso mais ser essa pessoa. Antes, eu tinha uma mania que, eu acabei de falar, né, eu não dialogava, não conversava, não respondia, eu simplesmente me fechava no meu mundo e deixava a pessoa criando lá, fique na cabeça dela e dane-se o que ela tá pensando. Eu apagava os seres humanos, né? E agora eu tô entendendo que não posso ser assim, que eu tenho que, sim, conversar, falar, olha, eu não gostei disso e é por isso que eu estou me afastando. Tô aprendendo. Passos de tartaruga, mas eu tô aprendendo. E bom, falando sobre isso, sobre todas essas coisas, gravei uma aula exclusiva para os alunos de tour ali sobre modernismo lá em Lisboa. E a gente tá estudando agora o livro do Desassossego, porque foi aniversário do Fernando Pessoa, um autor português. Gravei também sobre romantismo lá em Coimbra, né, no berço do romantismo em Portugal. Enfim, várias aulas de literatura em que a gente conversa, em que a gente fala de livros, de autores, de séculos, de escolas literárias. Enfim, tá uma delícia. Vou deixar sempre os links lá no meu Instagram. Entra pra fazer as aulas comigo. Um beijinho. Ai, o episódio ficou longo, desculpa. Vamos conversando. E se você assistiu Casamento às Cegas, por favor, comenta comigo. Não é possível. Não é possível que eu queria fique na minha cabeça que tá todo mundo ali vivendo na terra do nunca. Pra mim, todo mundo se comportando igual adolescente. Não sei, não foi de bom tom pra mim. Me deu uma vergonhazinha ali. Um beijinho. Até o próximo episódio.